Oi pessoal, tudo bem? Resolvi fazer mais um vídeo e dessa vez eu vou falar um pouco sobre a situação de brasileiros que são residentes permanentes no Canadá, ou seja, têm o PR, ou eles estão no Canadá há pouco tempo, ou imigraram por algum motivo, voltaram para o Brasil, querem retornar para o Canadá. Mas agora esse residente permanente tem uma situação diferente. Ele casou, tá? Então, por exemplo, eu sou imigrante no Canadá, morei no Canadá há 2 anos, tô agora no Brasil, vim visitar minha família ou vim para algum projeto, vi que a situação aqui tá muito ruim e quero voltar para o Canadá. Mas eu me casei com um namorado de infância, que a gente se reencontrou e minha situação mudou. Bom, o que acontece, tá? É muito importante a pessoa que é residente permanente no Canadá, ela ter certeza que ela ainda mantém o seu status, porque ela precisa morar 2 anos no Canadá dentro de 5, né? E dependendo do tempo que ela está dentro ou fora do Canadá, a gente precisa ter certeza do status dela, como que tá o tempo dela para não perder o status, para poder depois ela pensar em dar entrada no processo de migração para o marido ou para a esposa, tá? O que ocorre? O que eu percebi também nesses últimos meses é que alguns brasileiros que são residentes permanentes no Canadá e vieram para o Brasil por questões pessoais, por conta da crise, querem voltar para o Canadá, mas são casados. Então, o que acontece? A maioria não quer se separar do seu parceiro, né? Só que é muito importante entender que o residente permanente, para fazer um processo de sponsorship do seu cônjuge, não pode estar fora do Canadá. É uma exigência que aquele residente permanente esteja fisicamente no Canadá, tá? Então não adianta a pessoa preparar tudo, mandar o processo para o Canadá do Brasil, que esse processo não vai ser aceito, tá? Então a pessoa precisa voltar para o Canadá, porque ela tem que provar para o governo do Canadá que ela está morando no Canadá como residente permanente, para poder fazer o pedido de apadrinhamento, né, que é o sponsorship do seu cônjuge ou da sua cônjuge ou do seu parceiro do mesmo sexo, enfim. Então, é muito importante isso, tá? Porque o que eu tenho percebido nesses últimos tempos é que esse casal tá muito empolgado com aquele casamento, só que tá esquecendo das obrigações que o residente permanente tem que cumprir, né? Porque ele acha assim, eu já obtive o meu PR, beleza. Não é bem assim, né? A pessoa tem que morar no Canadá para não perder seu status, porque o visto de residente permanente, ele não é vitalício. Então, também é muito interessante avaliar a história de relacionamento desse casal, como começou. Depois eu preciso ver qual é a situação desse residente permanente, para depois a gente ver a questão de dar entrada no sponsorship, tá bom? Isso é muito, muito importante. A outra questão também é que quando você já é casado ou se casa com uma pessoa dentro do Canadá, por exemplo, eu sou residente permanente no Canadá, conheci um brasileiro que está fazendo college no Canadá e a gente se casou dentro do Canadá. Aí, beleza, eu já tô aqui dentro mesmo, faço o processo de sponsorship, porque eu vou provar que eu estou morando aqui, tenho que ser casada com esse meu marido para dar entrada, né? E aí, nesta situação, eu tenho a opção de fazer um processo de sponsorship, que é todo processado dentro do Canadá, que é a categoria em Canada, ou tenho a possibilidade de fazer o processo para ser avaliado fora do Canadá, tá?
Na prática, a montagem do processo de imigração nessa categoria, para o processo ser feito dentro e fora, é igual. A documentação, os requisitos, os aspectos que o governo do Canadá vai avaliar. A diferença é que o processo feito dentro do Canadá, ele é feito 100% dentro do Canadá, só que para se dar entrada neste processo, a pessoa que vai ser apadrinhada, ela não pode sair do Canadá e para dar entrada tem que provar que esta pessoa também está no Canadá. Então, por exemplo, eu casei com um brasileiro que está estudando, eu tenho que provar que eu sou imigrante e moro no Canadá, quero fazer o processo dentro do Canadá, tenho que provar que o meu marido está legalmente como estudante, né? Aí eu posso fazer esse processo todo dentro do Canadá. Enquanto esse processo está em andamento, o meu marido precisa manter o seu status de estudante legal ou visitante para ele não ficar fora de status, né? E dependendo ainda, eu posso dar entrada num visto de trabalho em aberto para o meu cônjuge quando eu dou entrada nesse processo de imigração. Só que eu só posso fazer o work permit para cônjuge quando eu dou entrada num processo de sponsorship, quando o meu cônjuge está dentro do Canadá. Se ele está fora, o processo não pode ser feito dentro e esse meu cônjuge não pode ter o work permit, tá? Existem muitos casais que querem fazer o processo todo dentro, ou já estão no Canadá ou irão para o Canadá, e alguns outros casos que preferem que o processo seja feito fora. Por quê? Porque a pessoa às vezes tem um trabalho aqui, tem um projeto, tem família, tá resolvendo burocracias, então ela prefere que o processo seja feito fora para ela não ter a obrigatoriedade de esperar este processo dentro do Canadá. Porque o que ocorre? Quando você faz um processo dentro do Canadá, não é recomendável que o aplicante saia por alguma razão do Canadá enquanto este processo estiver em andamento. É recomendável que ele espere este processo até o final. Então, por conta da crise, eu também venho percebendo que brasileiros que por algum motivo não se deram bem na primeira chegada no Canadá e vieram para o Brasil e agora querem retornar, principalmente porque casaram e têm um cônjuge para levar, eles querem aproveitar da situação de residente permanente para levar o cônjuge para tentarem uma vida no Canadá, até porque agora no Brasil a gente está passando por uma certa crise financeira, né? Então, às vezes esse casal quer tentar, pensa em ter filhos no Canadá, aí é interessante avaliar todo o relacionamento daquele casal para ter ideia qual pode ser o melhor plano para aquele caso específico, tá? É muito importante entenderem que fazer uma declaração de união estável em cartório não garante nada com relação a aprovar o relacionamento, tá? Se você quer aplicar para o sponsorship, mas não sendo casado no civil e quer aplicar na categoria de Common Law Union, não adianta só ter a declaração de união estável. Você precisa comprovar que você coabita com seu companheiro há pelo menos um ano, vocês precisam provar que vocês têm um compromisso como casal, só que não há a certidão de casamento. Então, se eu moro com meu companheiro há 5 anos e nunca fiz declaração de união estável, eu não preciso fazer se eu tenho evidências que comprovem que eu tenho uma vida em comum com este meu companheiro, apesar de eu não ser casada e no meu caso específico eu não ter feito a declaração de união estável em cartório. Agora, se eu namoro uma pessoa, vamos supor, eu tenho um namorado desde o tempo do colégio, a gente namora há 15 anos, né? Só que ele tá na casa dele, eu tô na minha. Vou fazer uma declaração de união estável no cartório e aí vamos dar entrada num processo de imigração ou num visto de estudos, né? Ou eu fui residente permanente ou sou cidadã canadense e vamos fazer aí a certidão do cartório para eu fazer o patrocínio do meu companheiro. Não pode.
Porque o relacionamento de namorado não serve para esse tipo de processo, tá? Tem acontecido muitas pessoas para dar entrada, principalmente em visto de estudos, estão indo fazer declaração de união estável, existe um relacionamento de namoro, mas não há comprovação e commitment, né, como eles falam na regra, né, desse compromisso de casamento sem ter a certidão de casamento. Então é muito importante a gente ver os aspectos daquele relacionamento para ver qual vai ser o plano. Melhor casar no civil, melhor garantir o visto de um, melhor garantir o visto do outro, fazer aquele residente permanente, voltar para o Canadá. Então, assim, tem várias situações que pode ser avaliado para a gente definir um plano bom para aquele casal, tá? Então, é bastante importante também prestarem atenção nisso, né, para não correrem um risco de terem uma recusa porque não provaram como se deveria a questão do relacionamento, ok? Então era mais um videozinho que eu queria fazer para deixar essas explicações e qualquer coisa é só mandar um e-mail para tirarem as suas dúvidas, tá bom? Obrigada e valeu!